O que você faria se eu te dissesse que descobrimos a cura para o coronavírus? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Manifesto do Céu, e fica com a gente nesse vídeo que eu tenho certeza absoluta, você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Tem um texto muito bacana no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. É um texto clássico e muita gente tem usado ele durante esses dias, e é um texto que o Senhor já tem me feito meditar sobre ele, a respeito dele, durante 2 semanas. É um texto que fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu e vou sarar a sua terra. E a gente tem visto tantas pessoas levantando campanhas de oração, relógio de intercessão. Isso é extremamente importante, mas só isso não basta. Se você ler o versículo anterior, vai falar ali, eu vou ler o texto com você só para a gente trocar uma ideia melhor. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar como casa de sacrifício. Versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o povo. Esse versículo, versículo 13, ele é uma resposta ao versículo 28, onde Salomão diz: havendo fome na tua casa, na tua terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ferrugem, gafanhoto. Salomão está ali buscando uma resposta de Deus do que fazer se houvesse esse tipo de coisa na terra. E Deus responde no versículo 13: se eu cerrar os céus, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar peste sobre ou entre o meu povo. Aí vem o versículo 14, que é tão conhecido e tão falado por todos nós. Ele deixa a receita. Deus deixa a receita para a humanidade. Caso ele, Deus, envie a peste, ele deixa a receita. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente tem falado muito sobre oração nesse tempo, a gente tem falado muito sobre intercessão, pedir a Deus, rogar a Deus para que Ele cure, para que Ele sare a terra, mas não basta somente orar. Primeiro, nós temos que nos humilhar. Eu fiz um estudo sobre isso, para entender os detalhes desse texto. Primeiro, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos humildemente chegar diante de Deus, sabendo que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então é entender que Ele está no controle de todas as coisas. Nós fazemos os nossos planos, mas é dele que vem a última palavra. Nós fazemos as nossas... Nós dizemos que hoje vamos para um lugar ou para outro, vamos cuidar, e vamos arrecadar, vamos faturar, vamos ganhar, mas se o Senhor não fizer, não nos permitir, não nos der condições de alcançarmos isso, em vão nós vamos falar. Por isso que a palavra de Deus diz, se o Senhor quiser e permitir. Então, diante disso, nós precisamos nos humilhar diante desse Deus poderoso. Humilhai-vos diante do Senhor teu Deus, e Ele, em tempo oportuno, vai te exaltar. Se humilhe diante de Deus, reconheça a soberania, a grandeza, a majestade de Deus, e Ele vai vir com o socorro. Mas também não basta só se humilhar. O segundo é orar. Orar. Aquele que se humilha, reconhece. Então, aquele que reconhece que precisa de Deus, ele logicamente ele vai orar. Ele vai colocar o clamor dele diante do Senhor. Então, além de se humilhar e de orar, nós precisamos buscar a face de Deus. O que significa buscar a face de Deus? É se relacionar com Ele intimamente. A palavra de Deus diz que se a gente pedir algo em oração, Ele vai nos atender, mas Ele só vai atender as nossas orações se a nossa oração estiver em comum acordo com a vontade dEle. Por isso nós precisamos conhecer a vontade dEle. Por isso nós precisamos ter intimidade com Ele.
conhecer a verdade para ela nos libertar, não fala só de você saber que a verdade existe, mas fala de você ter um relacionamento íntimo com a verdade. E nós precisamos buscar a face do Senhor, precisamos buscar intimidade com Deus. Para quê? Para saber até mesmo se o que acontece atualmente no mundo vem dele ou não. Muitas vezes a nossa oração é assim: Deus, eu quero isso, aquilo, outro. Mas contudo seja feita a tua vontade. Nós estamos dizendo o que para Deus? Eu não sei qual é a tua vontade. Eu estou te pedindo a minha vontade, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Não seria bem mais fácil se nós tivéssemos intimidade com Deus, conhecêssemos a face do Senhor e orássemos segundo a vontade dele e não a nossa? Então o primeiro passo é se humilhar. O segundo passo é orar. O terceiro passo é buscar a face do Senhor, mas ainda não para por aí. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos abandonar os nossos maus caminhos. E eu creio de todo o meu coração que o céu, muitas vezes, ele é cerrado, né? Ele é fechado sobre a igreja, porque a igreja não tem abandonado os seus maus caminhos. Nós, como igreja, não digo a igreja A ou B, mas nós, corpo de Cristo na terra, não temos nos convertido dos nossos maus caminhos, não temos abandonado a nossa vaidade, não temos abandonado as nossas divisões, as nossas facções, e muitas vezes a gente ora querendo que Deus nos responda, enquanto Ele está esperando que a situação quebrante o nosso coração para entendermos que a nossa responsabilidade é orar, sim, mas também se converter dos seus maus caminhos, abandonar a vaidade, abandonar a autossuficiência, buscar intimidade com o Senhor, então orar, e aí sim o Senhor vai nos ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. Nós precisamos entender que só orar não vai resolver o nosso problema. Nós temos 4 remédios comprovadamente eficazes contra o coronavírus. Os 4 juntos resolverão o nosso problema, resolverão o problema que estamos passando no mundo inteiro. Mas é necessário uma igreja humilde, é necessário uma igreja dependente do Senhor, é necessário uma igreja que realmente busque a face de Deus, para que esses remédios possam ser administrado sobre o planeta e ele possa ser curado. Então, busque a face do Senhor, busque, ore, se converta dos seus maus caminhos. Não precisamos criar uma nova receita. Deus já deixou ela descrita na palavra dele. O que nós precisamos é entender o que ele deseja fazer, buscar fazer, corresponder àquilo que ele deseja fazer. Eu creio que não é juízo de Deus. Eu creio que não é algo que agrada o coração de Deus moer a terra como está sendo moída, porém, é uma permissão de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte reina sobre a humanidade. Jesus veio resolver o problema do pecado? Veio sim. Então eu também não estou querendo dizer que nós precisamos fazer algo para que o pecado seja perdoado. O pecado, ele é perdoado em Jesus Cristo. Beleza? É pela graça que o pecado é perdoado. Mas o meu pecado e o teu pecado, ainda que perdoado em Cristo, ele tem consequências. E nós estamos hoje colhendo os frutos, os maus frutos das nossas más colheitas. E nós precisamos mudar a colheita, precisamos mudar o plantio, para que a colheita seja diferente. Então, em nome de Jesus, se converta dos seus maus caminhos. Se você olha para a tua vida hoje e identifica algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser abandonado, seja humilde, abandone, mude, volte a fazer aquilo que o Senhor nos orientou a fazer. Em nome de Jesus, quer curar a terra, quer que a sua oração seja respondida, quer que a sua oração seja ouvida e atendida, se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, busque intimidade com o Senhor. E eu tenho certeza, você vai conhecer a vontade dele e você vai começar a trazer o reino dele sobre a terra. As pessoas estão dizendo, é juízo de Deus, não é juízo de Deus, o juízo de Deus vai ficar para o dia do julgamento final. Não, Deus já começou a mandar juízo dele sobre a terra. Isso é responsabilidade minha e responsabilidade tua.
muitas vezes o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo ao nosso redor, é porque eu e você, como Igreja de Cristo, temos perdido o sabor. Nós temos perdido a capacidade não só de temperar o mundo, mas também de mantê-lo conservado. O sal não tem só a capacidade, não só a propriedade, né, de temperar, ele não é só usado para temperar. Hoje nós não utilizamos mais muito o sal como um agente de conservação, porque nós temos geladeira e temos outras maneiras de conservar os alimentos. Mas o sal, durante séculos, foi usado como um agente de conservação. E quando Deus coloca na palavra dele que nós somos o sal da terra, nós somos o sal não só para salgar, mas nós somos o sal também para conservar. E nós temos perdido essas propriedades. Por quê? Porque nós temos vivido um tempo onde estamos muito vaidosos, ligados muito naquilo que o nosso eu quer. E nós só levantamos bandeiras e nós só nos enganjamos em causas que possam trazer benefícios próprios, possam erguer o nome do nosso ministério. Chega, é tempo de quê? É tempo de se humilhar, entender que eu não sou corpo, você não é corpo, nós juntos somos corpo. Somos o corpo onde o cabeça é Cristo, é Ele que manda, é Ele que direciona. E quando a cabeça manda e o corpo não obedece, isso quer dizer que o corpo está fora de forma. Se o cabeça, que é Cristo, está mandando e o corpo não está obedecendo, isso quer dizer que eu e você, como corpo, estamos fora de forma. Nós precisamos entrar em forma. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Daí então, Ele vai ouvir a nossa oração, vai respondê-la e vai sarar a nossa terra. Esse é o meu recado para você. Eu acredito que é da parte de Deus. Eu acredito que Deus tem trabalhado entre as nações da terra, não só para converter aqueles que ainda não conhecem Ele, mas também para trazer um alerta e um despertar para a igreja dele nessa reta final, nos últimos dias. Eu creio que aí habita a cura para o coronavírus. Aí habita a transformação não só da nossa nação, não só do Brasil, mas do planeta inteiro. E o nosso Brasil, né, o nosso país, ainda tem algumas particularidades. Porque esse vírus, quando entrou no país, ele era só o Covid-19. E agora já tem algumas ramificações, né? Agora já tem o Covid-13, já tem o Covid-17, tem até o Covid-38. Você sabe do que eu estou falando. E esses vírus matam muito mais do que o Covid-19, do que o coronavírus. Eu e você precisamos entender o que Deus está tentando comunicar à Terra e precisamos corresponder. Ora, sim, mas também se arrependa. Busque também a face do Senhor. Se converta dos seus maus caminhos. Daí então, Ele vai nos ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. Que Deus abençoe a tua vida. Nós estamos juntos e até a próxima.